Jesus se importa com você. Sim, Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Ninguém passa desapercebido ao Senhor. Vamos ler um texto da palavra, nossa reflexão está em Lucas capítulo 7, do 11 até o 15. Pouco depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Quem ia com Jesus? Seus discípulos e algumas pessoas? Algumas pessoas? Uma numerosa multidão. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Novamente, uma grande multidão acompanhava agora aquela viúva nesse cortejo fúnebre. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chore. Chegando-se, tocou, estavam carregando, pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém. Vamos orar mais uma vez, concordando também com a oração da bispa. Peça para que o Espírito Santo fale com você aquilo que você precisa ouvir nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ontem eu estava explicando para uma pessoa, evangelizando na rua, ele questionando um pouco, mas se eu ler a Bíblia, tudo que está escrito, sempre vai estar escrito ali, não muda. Eu falei, o que vai mudar é a forma como Deus vai falar com você. Nós podemos ler 50, 100 vezes o mesmo versículo, em determinado momento ele fala de uma forma diferente conosco, porque o Espírito está agindo. Deus é vivo e o Espírito está aqui neste lugar para falar a você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, ó Deus querido, colocar diante do Senhor nossos corações, nossa alma, ó Deus, e nosso espírito prontos para ouvir a Tua voz, em concordância também com a oração da Bispa Antonirete, que foi ministrada aqui antes de eu assumir a palavra. E nós anulamos toda e qualquer investida do maligno que vem para roubar a palavra, para distorcer o sentido das palavras. Está anulado na autoridade do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E nós levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Amém. Deus, Ele é especialista em todas as áreas, é ou não é? Mas Deus é especialista em sofrimento humano. Sempre parte da parte de Deus se aproximar das pessoas. Quando Jesus chegou àquele vilarejo, ele deparou com um cortejo fúnebre. Além da multidão que estava com ele, uma grande multidão acompanhava o cortejo fúnebre. Mas ali naquele cortejo não estava apenas um jovem que havia falecido. A Bíblia diz que a mãe, ela era viúva, e aquele jovem... Alguém troca o microfone aqui, por favor, pegar um microfone com fio. Alguém, por favor. Era um jovem e ele era filho único. Entendendo o contexto da época, era uma mulher ser viúva. Ela já era muitas vezes desamparada pela sociedade. Obrigado, filha.
Uma mulher viúva muitas vezes já era desamparada pela sociedade. E ali naquele cortejo, então, não estava apenas uma mulher desamparada, mas estava uma mulher desamparada e agora ela estava sepultando o seu único filho. O sofrimento que aquela mulher estava passando era indescritível. Não há palavras para descrever o sofrimento e a angústia daquela mulher, porque junto naquele caixão estava a alegria, naquele caixão estava a última esperança, a última lâmpada dela, que podia trazer alegria ao seu coração, estava sendo sepultado naquele momento. E Jesus, sem que ela fosse ao seu encontro, sem que ela se direcionasse a Ele, Jesus, ao ver o sofrimento, ao ver aquela cena, Jesus se encheu de compaixão e se dirigiu até ela. Jesus, como eu falei, Deus é especialista e Ele sempre é o primeiro a dar o passo em direção àquele que está sofrendo, porque Ele se importa conosco. Quando Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden, Deus poderia acabar tudo e começar tudo de novo, ou simplesmente acabar com a raça humana. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele não precisa de nada nem de ninguém, Ele é completo em si mesmo. Mas partiu da parte de Deus se aproximar do ser humano, enviar, prometer ali naquele momento que enviaria um Salvador e ali também sacrificar 2 animais no lugar de Adão e Eva. Agora, como eu falei, Deus, Ele é especialista. Quando Ele viu, Ele se encheu de compaixão. Muitas vezes nós podemos pensar que Deus está indiferente ao nosso sofrimento, às nossas angústias, mas Ele não está indiferente. Eu lembro sempre quando Jesus fez a multiplicação dos pães, Ele mandou os seus discípulos entrarem no barco, estava anoitecendo e já era noite adentro. Eles estavam com vento contrário, tudo estava difícil, as ondas começavam a crescer, a aumentar de tamanho, e eles estavam remando com muita dificuldade, eles estavam sofrendo, e parecia que Jesus estava ausente. Mas o texto de Lucas, se não me engano, fala, porque em todos os evangelhos é relatado, diz que Jesus, ao longe, via o sofrimento deles e Ele se aproximou para trazer alívio. Eu quero dizer para você que se você estiver sofrendo hoje, Deus está atento ao seu sofrimento para trazer o conforto, o consolo e trazer aquilo que só Ele pode fazer. Agora, todo sofrimento, ele deve nos levar a uma reflexão. Qual a razão do sofrimento? Perdas ou pecado? As perdas, elas fazem parte da vida. Todos nós perdemos pessoas, perdemos amigos, perdemos filhos, o luto, as enfermidades, as tribulações, tudo faz parte da vida. E para estas, Jesus está atento para cada uma delas, como eu já falei. Mas o sofrimento também é causado pela vida de pecado. Esse traz sofrimento e é necessário identificar por que a pessoa está passando por um momento de tribulação ou de sofrimento, se são as perdas da vida ou se são consequências do pecado. O rei Davi, quando ele adulterou, quando ele assassinou, o tempo que ele ficou sem se arrepender é descrito no Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 51. Ele vai descrever as doenças que sobrevieram a ele, ele vai dizer da tristeza que inundou o seu coração, ele vai falar dos inimigos que se levantaram contra ele, ele vai falar dos pesadelos constantes que ele tinha. E aí no Salmo 32 ele vai dizer: até que eu confessei o meu pecado e a iniquidade eu não mais escondi. Então, qual que era o motivo do sofrimento de Davi? A questão do pecado.
Muitas vezes não é nem uma questão de pecado, são decisões erradas que nós tomamos e aquilo traz consequências sérias para nossas vidas e acabamos sofrendo muito. O pecado, ele traz sofrimento e é necessário identificar. Deus tem falado muito através da minha vida sobre resolver pendências. Eu preguei aqui no último dia, no primeiro do ano também, se não me engano, no dia 2, eu gravei essa mensagem sobre resolver pendências, não deixar nada para trás. E muitas pessoas precisam resolver suas pendências, precisam resolver situações para não partir para a eternidade ou deixar alguém partir para a eternidade sem que aquilo seja resolvido. Deus é amor e esse amor deve nos levar ao arrependimento. Esse é o objetivo do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Como que eu me sinto constrangido pelo amor de Deus? Quando eu olho para dentro de mim, eu sei que eu tenho que santificar mais, e eu vejo as minhas falhas, meus erros, meus pecados, e o perdão que está disponível para todos eles que eu me arrepender. Isso traz constrangimento dentro do meu coração. Eu não mereço, mas Ele perdoa. Nós não merecemos, mas Ele quer perdoar, mas Ele só perdoa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Há uma necessidade de arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorado, mas Ele é paciente com cada um, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus, Ele é paciente. Em outra versão diz que Ele tem um longo ânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu tenho refletido também, preparando essa palavra hoje à tarde, da carta da igreja a Tiatira, onde havia uma mulher chamada Jezabel, e essa induzia os homens, as pessoas ao pecado. E observa as palavras que Deus deu para aquela mulher. Olha só, era uma falsa profetisa. Diz aqui, ó: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Olha o que nos chama a atenção aqui, ó: dei-lhe um tempo para que se arrependesse. Se nós estamos vivos e se você ainda não se arrependeu, é o tempo para que haja o arrependimento. Aí Deus diz na palavra: eu vou matar seus filhos, vou colocar ela enferma, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou levar sofrimento para ver se ela se arrepende dos pecados. Então nós temos que identificar qual é a fonte dos nossos problemas, do nosso sofrimento. Quando Deus foi falar com Gideão, e ali Israel estava passando por um momento dificílimo, era saqueado de tudo, e ele diz: onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram? Ele estava querendo saber onde estão os milagres que nós ouvimos falar, porque o Senhor não está realizando milagres hoje, pelo contrário, o inimigo prevalece, o que plantamos Ele leva embora, somos escravizados, porque os teus milagres, as tuas bênçãos não nos acompanham. Só que aquela geração havia abandonado Deus, e por isso eles estavam sofrendo. Qual é a fonte? Qual é a fonte? Mas eu quero dizer que quando o sofrimento é por perdas, Jesus é que vai ao encontro cheio de compaixão. As primeiras palavras que Jesus dirigiu àquela mulher foram: filha, não chore. Parece
alguém insensível, como uma mãe no sofrimento que está chorando pela perda do filho, ele vai dizer: não chore. É porque toda palavra que Deus libera, ela é acompanhada de um poder extraordinário, porque logo em seguida ele tocou no caixão e deu uma palavra de ordem para que aquele jovem se levantasse, e ele ressuscitou, aleluia, e Jesus restituiu aquele jovem para aquela mãe que estava sofrendo, e o sofrimento dela acabou. Como eu falei, junto com o filho estava indo a alegria, a última lâmpada dela que trazia alegria, mas agora Jesus traz restauração. E eu quero dizer para você que está sofrendo, que Jesus quer restituir a alegria, Jesus quer te dar um novo ânimo. Eu creio que o seu milagre está chegando, eu creio que Deus continua todo poderoso, e hoje Ele mandou falar essa palavra para dizer que a alegria está chegando novamente, porque Ele é especialista em sofrimento humano. Ninguém entende tanto de sofrimento quanto o próprio Deus, que enviou o Filho dele para pagar o preço do nosso pecado lá na cruz. Ninguém entende de sofrimento quanto o próprio Jesus Cristo, que recebeu toda a culpa do nosso pecado sobre si. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, nossas enfermidades, e cravou lá na cruz o Calvário. Mas assim como Ele ressuscitou, assim como Ele está vivo, Ele deu essa promessa maravilhosa, que nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor, e lá então não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Deus vai enxugar dos nossos lágrimas, dos olhos toda lágrima, e não haverá lembrança das coisas passadas. Eu quero que você se coloque em pé, você que está sofrendo. Jesus veio trazer essa palavra de ânimo, de conforto, e dizer que Ele está atento à sua vida.